Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Conecta Fiotech e hoje nós vamos falar sobre a inovação na gestão de projetos, com foco no caso do Biobanco da Biodiversidade e Saúde, antigamente conhecido como Biobanco da Covid-19 da Fiocruz. Esse era um projeto que já existia na Fiocruz há algum tempo, mas com a pandemia houve a necessidade de uma resposta rápida e da construção dessa infraestrutura. E aí entra o apoio da Fiotech nessa inovação. Por isso, nós convidamos hoje para falar um pouco dessa parceria, de como isso tudo aconteceu. Nós convidamos a Manuela da Silva, que é gerente do Biobanco, e a nossa gerente jurídica da Fiotech, Mariana Magalhães. Sejam muito bem-vindas. Queria agradecer a presença de vocês aqui para falar sobre esse assunto que é muito relevante. Então, queria começar pela Manuela. Tudo bem, Manuela? Queria te perguntar, vamos começar então explicando o que é um biobanco e como foi para a Fiocruz implementar esse projeto, esse novo modelo, né, de biobanco? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O biobanco, nosso novo Biobanco da Biodiversidade e Saúde, ele traz um novo conceito de biobanco que foi estabelecido pela nova norma de qualidade para atividades de biobanco, a ISO 23387, que define biobanco como uma infraestrutura que preserva material biológico humano, assim como materiais da biodiversidade, células animais, células vegetais e células microbianas. Então, o projeto ele surgiu, na verdade, baseado num projeto antigo da Fiocruz, de quase 15 anos, de estruturar o Centro de Recursos Biológicos em Saúde, que seria uma coleção de culturas de altíssimo nível para fungos, bactérias, protozoários e vírus, e aliado a essa nova norma de qualidade e também seguindo as diretrizes da Rede Fiocruz de Biobancos. Então, tudo isso junto, nesse cenário de pandemia, resultou na construção desse nosso biobanco, que inicialmente começou como Biobanco Covid-19 da Fiocruz, porque foi para atender as necessidades da pandemia, e aí recentemente mudou de nome. Uhum. E aproveitando que você falou sobre isso, essa necessidade de construção rápida, do biobanco, como é que foi isso? Por que teve essa necessidade? Qual foram os ganhos para a população, nesse contexto? Bom, era necessária uma estrutura rápida, construída realmente em tempo bem rápido, porque dentro da Fiocruz a gente tinha o hospital Covid-19, tínhamos as centrais a central analítica, a UNADIG, aqui tínhamos também os laboratórios de referência trabalhando com Covid, e aí a gente tinha então a geração de muitos materiais biológicos humanos e de vírus isolados que precisavam de uma estrutura qualificada, que garantisse o armazenamento seguro, confiável, ético, legal e rastreável desse material para que ele fosse disponibilizado para as pesquisas, desenvolvimento tecnológico e inovação na área da saúde e atender a população dessa forma nesse período de pandemia. Uhum. Aproveitando, a gente fala que o Biobanco é um projeto de inovação, Por que ele é chamado assim? Por que ele é um projeto de inovação? Bom, primeiro, começa pelo fato de ter incorporado esse conceito novo, moderno de biobanco. Então, a gente tem numa mesma infraestrutura física, material biológico humano, relacionado à Covid, e a coleção de vírus, inicialmente, relacionado à Covid. Então, seguindo essa nova norma de qualidade, de bioproteção, de biossegurança. E assim a gente está fornecendo serviços e materiais biológicos de alta qualidade para pesquisa, DT e inovação. Aliado a isso, a gente também está construindo um plano de sustentabilidade
para fornecer esses serviços e materiais biológicos para os setores públicos e privados, né? E para garantir, então, assegurar a continuidade dos da continuidade operacional, né, da infraestrutura e a consecução da nossa missão, né? Adicionalmente, o Biobanco é um projeto de inovação por ser um vetor institucional estratégico para o fortalecimento da cadeia de inovação nacional, né, por meio de oferecimento desses serviços e materiais biológicos, viabilização e expansão das atividades de P&D no país por meio, né, da disponibilidade de um amplo catálogo de material biológico, inserção do país em redes globais de P&D por meio da preservação e fornecimento desses materiais para interesse científico internacional, captação de recurso para mitigação de custos e aumento de capacidade institucional de reinvestimento em projetos de P&D de interesse de saúde pública nacional, diminuição da dependência nacional por esses materiais estratégicos, superação da fragilidade e carências biotecnológicas do país e melhora da nossa capacidade de resposta sanitária, em especial a eventuais surtos sanitários futuros. Eu lembro também, Manuela, que numa das nossas visitas ao Biobanco também foi pontuado que a capacidade e os equipamentos que eles têm, que vocês têm, né, são praticamente inéditos na América Latina. É uma estrutura diferente, né, diferenciada do que a gente tem aqui e coloca, como você já apontou, o Brasil num outro patamar de inovação. Eu acho que isso é muito importante para o nosso país, né? Por ser um país que está buscando esse crescimento, esse desenvolvimento, ter uma estrutura dessa também coloca o Brasil junto aí com os grandes, né? Exatamente. A gente tem uma capacidade bem grande de armazenamento, né? Assim, em torno de 1,5 milhão de alíquotas podem ser preservadas em grandes tanques de nitrogênio líquido, e realmente é uma estrutura que impacta, e vários ultrafreezers de menos de 80 graus. Então, realmente nos coloca num outro patamar, inclusive na questão da conservação ex situ, né? Porque os grandes museus de história natural aí no mundo, né, muitos deles têm em outras áreas, né, dos seus museus, outras áreas para preservar em criogenia, né, em baixas temperaturas, representantes mais importantes do material que eles preservam nas coleções. E é isso que a Fiocruz também está fazendo, se preparando para fazer através do nosso biobanco. Então, a gente vai preservar exemplares, materiais mais representativos das nossas coleções biológicas, né, botânica, zoológica, microbiológica, arqueopaleontológica, nessa estrutura. Então, realmente, a gente esse é o nosso objetivo com essa infraestrutura, né? Alavancar o Brasil nesse panorama e também na questão de preparação para novas pandemias, epidemias e tal. Uhum. E aproveitando, Mari, você pode falar um pouquinho para a gente como é que é a atuação da Fiotec na questão de que tipo de projeto a Fiotec pode apoiar e como a lei tramita nessa questão do projeto de inovação? A Fiotec, pela lei, as fundações de apoio de maneira geral, né, elas podem apoiar projetos de inovação, pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico, extensão, desenvolvimento institucional, mas hoje esses conceitos eles já estão muito mais abertos para que a gente possa chegar a esses patamares que a gente está comentando aqui. Em especial, a inovação tem um tratamento muito especial da lei, e isso é muito interessante, até mesmo por isso que Manuela está colocando. A inovação ela é citada na nossa Constituição como uma coisa importante para o Estado brasileiro. E a partir daí foram criadas uma série de leis, uma série de situações especiais para que a gente pudesse fomentar os processos e os projetos de inovação e fortalecesse a cadeia inovativa. Então, a gente vê que isso é uma coisa importante para o Estado brasileiro, é uma coisa importante para o governo e para a nossa população. Então, tem um tratamento especial. Então, para projetos de inovação, a gente pode apoiar a construção de estruturas como essa do Biobanco, pode comprar equipamentos, qualificar essas instalações, qualificar as pessoas, tem um uso diferenciado. De maneira geral,
esse tipo de coisa ela é vedada. Mas para inovação, pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, para que de fato o Brasil vá a outro patamar, as fundações de apoio elas podem apoiar esse tipo de construção, assim como a Fiotec apoiou o Biobanco através da compra de equipamentos, da qualificação e da formação de pessoas. Uhum. Manuela, você tinha até mencionado essa questão da ampliação do biobanco como uma forma de se preparar para possíveis novas pandemias. Isso seria uma inovação muito significativa para o mundo, né? Então, você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Claro. Na verdade, seria a conclusão de um projeto inicial, né? Porque nós realmente, no passado, tínhamos essa proposta de construir esse centro de recursos biológicos para os 4 micro-organismos que são trabalhados, né, estudados aqui na Fiocruz. Então, a proposta seria termos laboratórios de fungos, bactérias e protozoários, além do nosso laboratório de vírus, para que tivéssemos a coleção, né, uma coleção de cada um deles e assim fornecermos micro-organismos de qualidade, serviços de qualidade para, né, atender para preparar a Fiocruz para as futuras pandemias, epidemias. E além disso, no contexto de inovação, a gente não pode deixar de falar de patente, né? A gente está num cenário muito interessante, está sendo finalmente assinado o Tratado de Budapeste, que vai permitir que o Brasil tenha centros depositários de micro-organismos envolvidos em patentes, né? As IDAs, né? International Depository Authority. E aí a Fiocruz, entre outras instituições, está se candidatando a ter uma IDA e o nosso biobanco seria essa infraestrutura. Então aí a gente poderia poderia atender esse mercado, não fornecer, mas atender esse mercado, né? O Brasil não tem, né? E atenderíamos também países vizinhos, né, da América Latina na área de saúde. E aí, nesse sentido, de diminuir a dependência de também mercado externo. Desses Exatamente. outros mercados num caso de pandemia ou qualquer outra situação, né? Exatamente. Esse é o objetivo, né, da inovação e também de quando a gente coloca na Constituição que é uma coisa que a gente quer alcançar, esse tipo de iniciativa é o que consegue dar execução, dar corpo a isso, né? Uhum. Não, perfeito. A gente está se encaminhando já para o final, infelizmente, mas eu queria aproveitar para te perguntar, Manuela, qual a importância do apoio da Fiotec nisso tudo para a Fiocruz? Bom, para a Fiocruz, para o Biobanco, é muito importante, né? Por diversas razões, contribui para o nosso processo de prestação de serviços, por meio do apoio institucional para viabilizar essa missão estratégica, pelo direcionamento dos recursos necessários, apoio de gestão de pessoas, apoio das demandas operacionais, suporte técnico para nossa instalação de equipamentos, apoio logístico, suporte administrativo e etc. E essa experiência tem sido muito importante para a Fiocruz, para a nossa vice-presidência de pesquisa, né, onde estamos vinculados para o Biobanco, por aprimorar, né, o atendimento aos desafios que a gente tem encontrado nesse processo. Então... E aproveitando agora, Mariana, como é que é para a Fiotec atuar num projeto desse? Como é que é lidar com essa atuação em inovação, né? É um desafio, porque por ser uma iniciativa inovadora, né, aqui no Brasil e até mesmo na América Latina, muitas coisas nós tivemos que nos debruçar. A gente teve muitas importações diferenciadas, né, dos tanques de nitrogênio, enfim, foi um desafio que nós enfrentamos juntos, né, com a nossa apoiada. Mas quando a gente vê a importância, né, e quanto isso vai elevar o nosso país, e não só o nosso país, mas a América Latina e o mundo para a inovação, a gente vê que é muito gratificante. Mas realmente foi um desafio muito grande. E estamos ainda, né, caminhando para a ampliação do Biobanco, continuamos pensando soluções e estamos aqui para isso.
Perfeito. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, por falar de um assunto tão relevante que é a pandemia, essa questão de ampliação, de inovação e da importância de projetar o Brasil para o mundo, como as nossas convidadas falaram. Então, queria agradecer a presença delas e queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram aqui até agora com a gente, dando a oportunidade de conhecer um pouco da nossa atuação, da atuação da Fiocruz. E é isso. Espero que vocês continuem com a gente, porque vem muita coisa boa por aí. Obrigada.